E aí, vamos mergulhar de cabeça na NR06. O nosso objetivo aqui é muito claro e direto ao ponto naquilo que as bancas de concurso mais gostam de cobrar. Sem enrolação, só o que realmente importa para garantir aquela questão na prova. Para começar, uma pergunta que parece simples, mas que é a base de tudo. O equipamento de proteção individual é a primeira coisa que a gente pensa para se proteger? Ou é a última? Entender a resposta para isso já elimina um monte de armadilha de prova. E para responder, a gente precisa conhecer a regra de ouro da segurança do trabalho. Não é uma sugestão, é uma ordem, uma hierarquia que precisa ser seguida. Isso aqui é fundamental. E essa aqui é a sequência que tem que estar na ponta da língua. A NR1 define tudo. Primeiro, a gente tenta eliminar o risco de vez. Não deu, a gente parte para proteção coletiva, tipo um guarda-corpo. Ainda não resolveu tudo, medidas administrativas, como um rodízio de função. E só lá no final, quando nada disso foi suficiente, é que entra a proteção individual. As bancas amam inverter essa lógica, então muita atenção aqui. Então, a grande lição é essa. O EPI é o último recurso, é a última barreira. Se uma questão de concurso der a entender que o EPI é a primeira ou a principal solução, desconfie. Ele só entra em campo quando as outras medidas não são possíveis ou não dão conta do recado sozinhas. Agora vamos entrar num assunto que é um prato cheio para as provas: as responsabilidades. Saber direitinho o que é dever da empresa e o que é dever do trabalhador é crucial, porque é justamente nessa confusão que as pegadinhas aparecem. Olha só a lista de obrigações da empresa. Não é só entregar o equipamento e pronto. Tem que fornecer de graça, tem que estar em perfeito estado, tem que exigir que o pessoal use, dar treinamento e um ponto muito importante: registrar essa entrega e, principalmente, se responsabilizar pela higienização e pela manutenção. Guarda bem essas duas últimas palavras. Já do lado do trabalhador, a responsabilidade é focada no dia a dia. É usar o EPI, cuidar dele, guardar direitinho, manter limpo e, claro, avisar o chefe se qualquer coisa acontecer que estraga o equipamento. E aqui está uma das pegadinhas mais clássicas de todas. A banca adora confundir isso. O empregado é responsável pela limpeza, aquela do dia a dia. Já o empregador é responsável pela higienização e manutenção periódica, que são processos mais complexos. Parece a mesma coisa, né? Mas para a prova são coisas totalmente diferentes. Errar isso pode custar caro. Beleza? Vamos para outro tópico que sempre dá as caras nos exames: o certificado de aprovação, o famoso CA. Ele tem os detalhes sobre validade que são perfeitos para virar questão de prova. Resumindo, o CA é tipo o selo do Inmetro do EPI. É a garantia de que aquele equipamento foi testado e realmente protege. Se um EPI não tem CA, ou se o CA não é válido, ele simplesmente não pode ser comercializado nem utilizado no Brasil. E aí vem a pergunta que vale ouro no concurso. A empresa comprou um lote de capacetes, guardou no estoque e o CA desses capacetes venceu. E agora? Pode entregar para o trabalhador usar? A resposta é sim, pode, mas com uma condição muito importante, e é aqui que mora o detalhe da prova. O que importa é a validade do CA na data em que a empresa comprou o EPI. Se na nota fiscal a data está dentro da validade do CA, o trabalhador pode usar aquele equipamento até o fim da vida útil dele, mesmo que o CA vença depois. A referência é a data da aquisição. Certo? Agora é hora de um jogo rápido. Vamos passar pelas pegadinhas mais famosas da NR06. Aquelas que os examinadores repetem ano após ano para pegar quem está desatento. Foco total aqui. Primeira de todas, um clássico da confusão: o talabarte. Aquela fita que conecta o cinto de segurança ao ponto de ancoragem. Ele é um EPI? A resposta é um grande e sonoro não. O talabarte é considerado um acessório do cinturão. O EPI no conjunto é o cinturão de segurança. É uma daquelas perguntas que se acerta com a memorização do detalhe. Seguindo na mesma linha de raciocínio, e o cinturão de segurança? A gente veste ele no tronco, nas pernas, parece que protege o corpo inteiro, certo? Errado de novo. A classificação dele na norma é muito específica. Proteção contra quedas com diferença de nível. Proteção do corpo inteiro seria, por exemplo, um macacão de segurança. As categorias são bem definidas e não podem ser misturadas. E o corete à prova de balas, que está lá no anexo I? A proteção que ele oferece é contra que tipo de risco? Físico, químico, biológico? A resposta correta é risco de origem mecânica. Muitas provas tentam induzir ao erro, classificando como risco físico por causa da energia do projétil. Mas a norma é clara:
A proteção é contra um agente mecânico. É um detalhe que faz toda a diferença. E para fechar nossa rodada de pegadinhas, itens que todo mundo usa para se proteger, como filtro solar para não queimar a pele e boné para proteger do sol. Eles são considerados EPI? A regra é muito, muito simples. Se não está na lista do anexo I da NR6, não é EPI. Ponto final. Não importa se protege, não importa se é útil, para fins de norma e de prova, a resposta é não. E isso nos leva, claro, para a fonte da verdade de muitas dessas perguntas, o anexo I. Conhecer essa lista não é só uma boa ideia, é praticamente um requisito para ir bem em qualquer prova que cobre NR06. E o segredo aqui é se familiarizar com os termos exatos que a norma usa. A prova não vai falar bota com bico de aço. Ela vai usar a linguagem oficial, calçado para proteção sobre os artelhos. Artelhos são os dedos dos pés. Conhecer essa nomenclatura evita ser pego de surpresa. No final das contas, depois de passar por todos esses pontos, fica claro que a melhor proteção no dia da prova é o conhecimento. É dominar esses detalhes, é entender a lógica por trás da norma. Agora que a NR06 está mais clara, fica a pergunta no ar. Qual a próxima norma que a gente vai desvendar?